mais uma aula de matemática e hoje o tema é função do primeiro grau ou função afim. O que nós vamos ver é o que é uma função do primeiro grau ou função afim, qual a similaridade e também diferença da famosa função linear, será que é a mesma coisa? Não. Quando um caso é a outra? Nós vamos ver os gráficos da função linear, como que ela se dá algebricamente e graficamente, entender os coeficientes e as características também gráficas. E aí depois nós vamos ver algumas aplicações com exercícios e aplicações em outros lugares, porque veja, função é o tema mais aplicado em matemática no geral. E nós vamos ver alguns momentos em que ela pode ser aplicada e vou fazer alguns paralelos com o estudo de física, que é muito interessante. Vocês vão ver que função do primeiro grau está na parte de análise de movimento, termologia, elétrica, ondulatória, até na parte de ótica. Por quê? Porque ela vai representar um tipo visual de gráfico de função, que é muito usual no geral. Então vamos começar. Função do primeiro grau. Por que ela é chamada do primeiro grau, pessoal? Ela é chamada do primeiro grau porque, veja só, a lei de formação dessa função é a seguinte, ó, ela tem lei de formação, e entenda você por lei de formação, lembra quando estávamos falando de função, ó, temos aqui uma linha de produção, uma máquina, vai entrar aqui, ó, eixo X, aqui a nossa função. Entenda como lei de formação este equipamento que transforma a matéria-prima na nossa imagem aqui no eixo Y. Ok? Então, a lei de formação é essa máquina aqui. Ela tem uma certa regra de transformar a matéria-prima. Qual que será o molde dela? Você pode entender como molde. Qual é o molde que ela pega a matéria-prima e transforma num objeto aqui? É isso. Então, a lei de formação é um molde. Ela vai ter a seguinte lei de formação. F de x é igual a ax mais b. Para, é claro, né? Para, então, o A pertencente ao conjunto dos reais, o que é esse asterisco? É desconsidera o zero. Isso quer dizer, A pode ser qualquer valor real menos zero. E aí eu já vou mostrar por que ele não pode ser zero, porque aí eu nem teria nenhuma função do primeiro grau. E o B? O B, ele pode pertencer a qualquer valor dos reais, inclusive o zero, inclusive o zero. E aí você vai ver que esse é o gráfico de uma função linear quando o B é zero. E aí, qual que é a característica visual? E seu gráfico, visualmente, é uma reta. Então, será uma reta. Essa é a característica visual da função do primeiro grau ou função afim. Por que nós falamos, então, que ela é do primeiro grau? Porque veja só, olha a lei de formação. Então, f de x igual a x mais b. Quem que é quem aqui? Bom, o x é a nossa variável x. O f de x seria a imagem da nossa função e o y. A e b serão coeficientes. Eu vou escrever aqui um exemplo de uma função do primeiro grau. F de x é igual a 2x mais 1. Repara uma coisa. Se x puder ser zero, então assim, ó, se x pode ser zero, você concorda que ficaria 2 vezes 0 mais 1? 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1. Ou seja, a minha f de x é a função igual a 1, e a gente já viu que isso aqui o que representa? A função f de x igual a 1. Então, eu estou no y igual a 1, ó. Essa aqui é a função constante. Ela não é a função do primeiro grau. Portanto, sempre que você tiver o seu x igual a zero, você chegará na função constante, você não chega numa função do primeiro grau. Então, é condição de existência eu ter um x ali. E por que que é do primeiro grau? Bom, é do primeiro grau, vamos voltar para o nosso exemplo. Qual é o expoente que está implícito aqui? É o 1. E é exatamente por isso que depois você vai olhar, do segundo grau, tem um x quadrado. É o maior índice de expoente que tem, é o 1 no caso do primeiro grau e o 2 no caso do segundo grau. A função de terceiro grau, o maior índice de expoente é o 2. Na função do segundo grau, você vai ter isso aqui, ó. Ax quadrado, vou até colocar um exemplo aqui já numérico. 3x² mais 2x mais 5. Não quer dizer que eu tenha só o índice 2. Não, eu tenho também índice 1, é possível. Mas o maior é o 2. Então, é por isso que chama primeiro grau. O maior índice da incógnita do expoente é 1.
Então, a forma de olhar para ela na hora de resolver algebricamente é como se estivéssemos resolvendo uma equação ou uma inequação do primeiro grau. Nós dissemos que o gráfico dela será uma reta. Então, vamos desenhar aqui esse gráfico como uma reta. Então, temos aqui o nosso eixo y e aqui o nosso eixo x. X e y, domínio e imagem, o zero. E aí eu vou desenhar uma reta aqui. Então, vai ser uma reta da seguinte forma. E depois eu vou mostrar para vocês os casos particulares, tá? Que essa reta pode estar inclinada para cima ou inclinada para baixo. Eu vou usar este exemplo para mostrar a teoria geral. E agora aqui já tem várias coisas acontecendo nesse gráfico. Porque veja que a lei de formação é f de x igual a ax mais b. Eu tenho que entender quem é x e quem é y. Quem é x e quem é y? São pontos no meu gráfico. Ó. Então, aqui será o meu x e aqui será o meu y. Um x, quando bate na minha função, espelha lá no eixo y em um certo y. Então, x1 no y1. Esses são x e y, variável independente e variável dependente. Agora, quem é A e quem é B? E toda análise da função do primeiro grau está em entender estes coeficientes, onde eles estão e como encontrá-los e as relações entre eles. Vamos começar com o coeficiente B, porque ele é o mais simples. O coeficiente B, veja, o B, ele é chamado de coeficiente, que eu vou abreviar, linear. E o que esse coeficiente linear ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar o seguinte, ó. Ele será o ponto em que a minha função f de x, quem é a função f de x? A função é a reta em vermelho. Cruza ou intercepta o eixo y. Então, no ponto em que ela interceptar o eixo y, ou cruzar o eixo y, lá será o valor b. E depois nós vamos entender o significado disso na prática. Então, eu sei que este ponto aqui é o b. Agora, quem é o A? O A ele já tem uma análise muito interessante, muito usada em física. O A é chamado de coeficiente angular. E nós vamos entender por que ele é chamado de coeficiente angular. Para isso, nós vamos ter que olhar para essa função e desenhar um triângulo que está implícito aqui para fazer essa análise. Ó. Então, eu vou desenhar este triângulozinho e esse triângulo será um triângulo retângulo. Então, é um ângulo de 90 graus aqui. De novo, ele não está ali visualmente, mas nós vamos desenhá-lo. Está implícito essa ideia. Você repara o seguinte. Entre a horizontal aqui, que é paralela ao eixo x, e a reta da função, existe um ângulo entre eles. Ou seja, esta é a inclinação da minha reta. A inclinação de algo sempre é uma reta em relação à outra. Sempre o nosso marco de comparação da inclinação será o eixo x, ou qualquer reta paralela ao eixo x. Então, eu vou analisar sempre a inclinação nas minhas funções em relação ao eixo x, porque ele é a variável que manda, é a variável independente. E aí, a minha função está aqui inclinada. Portanto, qual que é a inclinação? Pessoal, esse é o básico lá de geometria, quando nós aprendemos o que é ângulo. Ângulo é a definição de inclinação entre duas retas. Eu tenho duas retas aqui, ó. A relação entre elas é o ângulo, é a inclinação de uma em relação à outra. Então eu tenho um ângulo aqui, implícito. E eu vou chamar esse ângulo de θ. Você pode chamar de xy. Assim, não chame de xy, porque você já tem as variáveis xy, mas você pode chamar de qualquer coisa. Quer desenhar uma maçã aí? Pode desenhar uma maçã, uma banana, não importa a nomenclatura. Eu vou chamar de θ porque é mais usual usar o θ. Então, existe um ângulo que vai representar a inclinação dessa reta, que é a minha função, em relação à horizontal e esta inclinação. Se você prestar bem atenção, olha só que interessante. Se eu olhar que este ponto aqui, ó, em relação ao zero, este ponto aqui
seria o meu ponto inicial do triângulo. E esse aqui seria o meu ponto final do triângulo. E este aqui é o meu ponto inicial de altura. E esse aqui é o meu ponto final de altura. Eu vou ter a seguinte situação aqui, ó. Eu vou ter uma comparação entre este lado e este lado. Quanto que vai valer cada um deles? Bom, a gente vai chamar assim, ó. Esse aqui, ó, da horizontal, repara que a partir do B até o final desta função, nesse intervalo que eu estou analisando, essa função aqui, do jeito que eu desenhei, ela vai para o infinito. Mas não quer dizer que eu vou analisar até o infinito, ok? Eu estou analisando neste intervalo aqui. Nesse intervalo, ela começa aqui no ponto B e ela vai até este ponto. Isso quer dizer que quanto que vai valer esse tanto aqui, ó, que eu estou me locomovendo? Você concorda que é o quanto eu variei em x? É o quanto eu variei em x. Como que nós representamos variação matematicamente? Volta lá para a física. É o delta. O delta representa variação. Então, aqui será o meu delta x. Repara que neste outro intervalo aqui é o quanto eu variei em y. Porque eu começo aqui numa certa altura e vou para uma altura final aqui. Então, y0 e y. Este ponto é paralelo a este. É o quanto eu variei na minha função em y neste intervalo que eu estou analisando. Então, aqui é o meu delta y. Se você voltar no seu conhecimento de seno, cosseno e tangente, você vai reparar que em relação ao ângulo θ, o y é cateto o quê? Se ele está em frente, é oposto. A hipotenusa é a minha própria função e o Δx é o cateto adjacente. Eu quero fazer uma relação geométrica para relacionar o y e o x e o ângulo. Ora, se em relação ao ângulo o Δx é o cateto oposto e o o Δy é o oposto e o Δx é o adjacente, quem relaciona cateto oposto com adjacente? É a própria tangente. Isso quer dizer que o meu coeficiente angular, o que ele vai fazer? Ele vai medir a tangente de θ. Ele é a tangente de θ. E o que a tangente de θ fala? Ele vai mostrar a inclinação da minha reta. Ó. Então, ele vai mostrar a inclinação da reta. E quem é a reta? A reta será a própria função. Inclinação em relação a algo. Em relação ao eixo x. E o que é tangente de θ? Ora, tangente de θ será cateto oposto dividido por cateto adjacente. Se você usa CO, CA, pode usar a nomenclatura que você quiser, tá? Então, isso quer dizer que a tangente de θ será... Quem é o cateto oposto? É o ΔY. Quem é o cateto adjacente? É o Δx. O que ela está representando? Depois, para o aluno que aprofundar um pouco mais os estudos na parte de cálculo diferencial integral, no iniciozinho, você vai ver que o que ela está representando é a taxa de variação da sua função. O que essa taxa de variação te fala? É sempre, ó, quem eu estou analisando em relação a quem? Eu estou analisando a variação da minha função em y em relação a uma variação da minha função em x. E uma aplicação disso que vocês vão ver, e nós vamos ver depois, você pode ir lá para a parte de movimento uniforme e movimento uniformemente variado da física, você vai ver que nós vamos encontrar velocidade, aceleração. Nós também, na parte de termologia, nós vamos encontrar coeficientes de dilatação, outros coeficientes. Na parte de elétrica, a gente encontra a resistência, entre outras coisas, por meio desta relação. É o quanto algo varia em relação a outra coisa. Ou seja, a variação do y vai depender do quanto o x variar. E você já sabe disso. Por quê? Porque o x é variável independente. Então, a variação dele é a que manda na variação do y. Ok? Portanto, A é o coeficiente angular, é a tangente deste ângulo de inclinação. E a tangente desse ângulo de inclinação é importante você entender. Eu posso fazer ela em qualquer lugar. Porque uma vez que a reta mantém a sua inclinação em relação a qualquer paralela, bom, se eu calcular a tangente de θ aqui, ou calcular a tangente de θ neste triângulozinho aqui, ó, então aqui vai ser o mesmo θ, é a mesma inclinação. São as mesmas duas retas nas mesmas direções.
Ou seja, a inclinação, o ângulo tem que ser o mesmo entre elas. É uma definição básica de geometria. E se eu calcular aqui, ó, nesse triângulo, o θ tem que dar o mesmo. Se eu calcular nesse... Aí se eu calcular nesse triângulozão aqui, ó, neste grande, também. Se você fizer o quanto ela variou em y pelo quanto ela variou em x, você terá o mesmo valor. E é importante você entender isso. Porque, é claro, né, a gente vai mostrar nesse pedaço aqui porque é mais visual, é mais didático, mas todo pedaço será verdadeiro isso. Todo pedaço será verdadeiro. Se você faz a variação de y sobre a variação de x, dará a mesma tangente de θ, que é o seu próprio a. Então, a tangente de θ é o seu a. E você já sabe que delta... O que é delta, pessoal? Delta é variação. Como eu escrevo variação matematicamente? É sempre final menos inicial. Não é maior menos menor, é final menos inicial. Se você reparar, eu vou chamar este aqui, ó, de y e esse aqui de y0. Esse aqui vai ser meu x0 e esse ponto aqui será o meu x. Então, o que é delta y? É y menos y0. Quem que é delta x? É x menos x0. Daqui para os alunos que já estudaram, estão no final do segundo ano do médio, no terceiro no cursinho, já estudaram geometria analítica, você vai olhar para isso e falar: ah, essa aqui pode ser traduzida como equação da reta lá em geometria analítica. E aí tem até uma gracinha, né, para falar essa fórmula, que você vai reparar que eu não gosto dessas gracinhas para falar sobre as equações, porque acho uma grande falta de respeito ficar com isso. Mas se você acha interessante e funciona para você, isso daí é com você, use à vontade. É só uma preferência minha não ficar falando cantorias nem gracinhas para fórmulas, porque essas equações elas foram desenvolvidas por pessoas que dedicaram a vida e eu lido isso com um pouco de seriedade do que ficar falando gracinha para o aluno decorar. Eu prefiro fazer o aluno entender essas equações porque foi assim que eu entendi com profundidade. Não precisei ficar com formulinha nem gracinha. Isso é só um desabafo, é uma opinião pessoal, tá? Se para você funciona, você acha, você é professor ou você é um aluno, isso funciona para você, continue usando. Se funciona para você. Eu particularmente não gosto e você vai ver que eu posso até falar uma ou outra, mas assim, no geral, eu não vou fazer isso para matemática e física. Mas enfim, voltando, nós estamos aqui na equação da reta e essa aqui é o coeficiente angular. É o coeficiente angular da reta, tá vendo? Só que lá a gente chama de m. Simplesmente uma outra letra para representar a mesma coisa. Então, aqui a gente sai. E quando eu vou ensinar geometria analítica, vocês vão ver depois na parte de geometria analítica, eu não vou ficar com uma análise tão diferente. É a mesma coisa, eu vou olhar para o aluno e falar assim, aluno, sabe a equação da reta, que você tem a paramétrica, você tem a geral? Não precisa ficar olhando tanto para essa representação tão grande. Olha para isso aqui, ó. Porque a equação da reta é a equação do primeiro grau. Olha para uma equação do primeiro grau e você terá a equação da reta. Então, é assim que nós vamos descobrir. E, pessoal, é assim que nós vamos descobrir a velocidade, a aceleração, entre outras grandezas na física. Essa aula não é uma aula que eu vou simplesmente ficar com, assim, só exemplo. É uma aula densa de teoria. Então, eu estou explicando os pormenores de cada uma das grandezas, dos coeficientes. Você pode ir pausando, tentando olhar, volta, qualquer dúvida que você tiver. É uma aula completa sobre os coeficientes, tá? O que eles representam graficamente e que você entenda. Outra coisa que é importante, que é digno de nota, é o seguinte. Existem dois pontos de marco nessa função. O primeiro é o que cruza o eixo y. E é viável que o segundo seja o que cruza o eixo x. Nós não falamos ainda dele, mas são pontos super importantes. Digamos que são os pontos mais importantes da sua função. Então, B é o ponto que cruza o eixo y e este outro ponto é o ponto que cruza o eixo x. Se eu souber os pontos em que ela cruza o eixo x e o eixo y, eu só passo uma reta lá ligando, eu já fiz a minha função. E agora nós vamos determinar quem é esse. Se B é o do y, quem é esse ponto? Será que ele é o A? Não, a gente já viu que o A é a tangente deste ângulo de inclinação, né? Então, ó, o A, coeficiente A, é a tangente de θ, que representa ΔY sobre ΔX, a variação de y em relação à variação de x. Quem que é este outro ponto? Bom, eu convido você a pegar a equação e olhar para os valores de x e y em cada um dos pontos. E aí você vai entender quem é cada um.
Porque, olha só, se eu pegar, ainda falando sobre o B, se eu pegar aqui, bom, eu vou analisar o B. Se eu for analisar o B, eu vou pegar minha função e já vou substituir aqui por y. Vai ficar assim, ó, y é igual a x mais b. Você concorda que visualmente eu tenho um valor diferente de zero de y? Tenho, né? Ela está para cima do zero. Só que quanto que ela vale em x? Olha só, a hora que eu desço para o eixo x, eu bato aonde? Qual ponto? No zero. Então, o b é o ponto, ó, y,0. Ele tem um valor em y e o valor dele em x é zero. Se você substitui x por zero, vai ficar assim, ó, y é igual a vezes zero mais b, y é igual a vezes zero é zero, mais b é b. Por isso que a gente fala, olha, quem é o b graficamente? Isso vem dessa análise algébrica. O b graficamente é o ponto que ela intercepta o eixo y. Por quê? Porque ó, y é igual a b. Y é igual a b, portanto, neste ponto, ela vale o próprio b. O coeficiente é o valor de y na função. Vamos usar o mesmo raciocínio agora para olhar para este outro ponto. Eu vou de novo copiar a minha função. Então, ó, y é igual a x mais b, e você vai reparar qual é o valor de x e o valor de y. Repara que neste ponto, ó, ele vai valer alguma coisa negativa, e não precisa ser, eu posso fazer minha função vindo daqui, ó, e eu analisar este ponto, quando ele cruza o eixo x. Eu posso analisar de várias formas, tá? Você está aprendendo a análise em uma forma específica, visual, e você só atribui para outras. Eu posso fazer ela vindo aqui. E aí o meu b estaria para cá. Não quer dizer que... Meu b não, meu ponto em que ela cruza x. Ele não precisa cruzar x sempre no negativo. Só que nesse caso ele está no negativo. Esse ponto identifica as coordenadas de x e y. Bom, aqui ele vai ter uma coordenada negativa em x. Quando você vai para o eixo y, quanto que ele vale? Olha só, ele bate no zero. Então esse aqui é um ponto que ele tem uma coordenada em x e não tem em y. Ou seja, o não tem é zero. Então eu vou escrever isso, ó, é zero é igual a x mais b. Portanto, eu passo o b para o outro lado, ou seja, subtraio o b dos dois lados, vai ficar menos b igual a vezes x. Quanto que vale esse x? Ora, eu isolo x, então vai ficar aqui menos b sobre a é igual a x. Então, este ponto aqui de x, a coordenada dele, ele vale, ó, menos b sobre a. E ele simplesmente vem de uma análise. Bom, quanto que ele vale ali em x e em y? E aí a dica para vocês lembrarem é o seguinte, ó. Toda vez que eu estou em cima de um eixo ordenado, a minha coordenada no outro é zero. Isso quer dizer que se eu estou em cima do eixo y, isso para qualquer ponto, não precisa ser só esses coeficientes. Se eu estou aqui em cima, ó, ele vai valer alguma coisa em y e zero em x. Se eu estou aqui, ele vale alguma coisa em x e zero em y. Então, este é o ponto que ele cruza o eixo y, ele vale algo em y e vale zero em x. E aí você faz essa análise. Este é o ponto em que ele está em cima de x, portanto ele tem um valor em x, mas vale zero em y. E aí você faz essa análise, portanto este ponto tem que ter este valor. Quanto que são as coordenadas desse ponto? É menos b sobre a em x, vírgula, 0 em y. E esse outro aqui? Bom, esse outro é 0 em x e b em y. Ok? Essa é a nossa análise geral das funções, ou de funções. Agora eu vou mostrar para vocês os casos particulares, porque ó, eu posso ter uma reta que está subindo e eu posso ter uma reta que está descendo. Quais são as particularidades? Como que eu vou analisar isso? E aí também vou mostrar para vocês o que, que é uma função linear. Porque, pessoal, às vezes a gente fala, né, função linear. Ah, função linear e função do primeiro grau é a mesma coisa, mas não é. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, ó, função linear. É só um adendo, é só uma característica dela, tá? Linear. Então aí a gente vai ver a função linear. E a função linear é um caso particular da função do primeiro grau. A questão é a seguinte: toda função linear é uma função do primeiro grau? Sim, mas nem toda função do primeiro grau é uma função linear. Porque a função linear ela tem a seguinte característica: ela será uma f de x é igual a ax mais b para b igual a zero. Entende? Então, e aí o A mantém a mesma característica, né? Ele tem que ser dos reais, diferente de zero. Então, E, A, pertencente aos reais, diferentes de zero. Então, reais aqui positivos. Como que ficaria isso? Isso quer dizer que a forma resumida é f de x é igual a ax. O que que isso quer dizer graficamente? Isso aqui quer dizer graficamente que... Quanto que vale b? A gente acabou de falar que b vale zero.
Pessoal, e quem que é B? Lembra que B é o ponto em que a minha função intercepta o eixo y. Ah, é. Então ela vai interceptar o eixo y onde? No zero. Então é uma função assim, ó, desse jeito. Repara que ela é uma função do primeiro grau, mas qual que é a característica dela? É interceptar na origem. Se ela estiver vindo aqui, ó, ela é do primeiro grau, mas ela não é linear. Se ela estiver vindo aqui, ela é do primeiro grau, mas ela não é linear. Eu preciso que onde eu começo em x e em y seja na origem em relação ao 0, 0. Ela intercepta no 0, 0. Entende? Esse é um tipo de função que é linear. É só ax. O b vale 0. Isso quer dizer que ela intercepta a origem do gráfico, que é o 0, 0. Isso quer dizer que o b é o ponto 0,0. É só isso. Então é isso, bem simples. Uma função linear é uma função do primeiro grau, porque aqui no y igual a x é uma função do primeiro grau. Mas uma função do primeiro grau não necessariamente. Então, entenda, é bem tranquilo. Uma função linear é uma função do primeiro grau. Mas uma função do primeiro grau não necessariamente é linear, porque se na função do primeiro grau o b for diferente de zero, ela não será linear. É a mesma coisa que, por exemplo, todo quadrado é um retângulo? Sim, mas todo retângulo é um quadrado? Não. Por quê? Porque o quadrado é um caso particular do retângulo. É quando as duas dimensões, no caso, têm o mesmo valor. Então aqui é um caso particular, função linear, da função afim, função do primeiro grau. E agora o que eu vou mostrar para vocês são os dois gráficos, né? Como eu analisar? Bom, a gente vai analisar agora graficamente duas situações. Eu posso ter, a gente já viu função crescente e decrescente, eu posso ter essa função crescente e posso ter essa função decrescente. A forma de analisar graficamente é bem tranquilo. Então vamos fazer um gráfico aqui, x e y, origem, vou copiar este gráfico. Veja, qual que é a definição de crescente? Crescente, nós vimos que quando o x2 é maior do que o x1, a imagem de x2 é maior do que a imagem de x1, certo? Para todo x2 maior do que x1, o f implica que o f de x2 é maior que o f de x1. O que é uma função decrescente? Ao contrário. Quando eu subo no eixo x, ou seja, o x2 é maior do que o x1, a função de f de x2 será menor que f de x1. Então, isso quer dizer que no primeiro grau vai ser desse jeito aqui, ó. Vai ser uma reta aqui com inclinação para cima e aqui uma reta, opa, aqui uma reta com inclinação para baixo. Quais são as características? É bem tranquilo. A função continuará sendo f de x é igual a x mais b para ambas. Então, f de x é igual a x mais b. O ponto em que ela intercepta o eixo y continua sendo, ó, o B e aqui o B. Este ponto continua sendo o ponto menos B sobre A, menos B sobre A. No entanto, eu tenho uma característica a respeito do coeficiente angular. Eu vou até colocar com outra cor aqui. Quando a função ela é para cima, ou seja, crescente, inclinação positiva, o meu A é positivo, é maior do que zero. E quando ela tem uma inclinação negativa, o A é negativo, é menor do que zero. Então, um exemplo pode ser assim, ó. Y é igual, é um exemplo, tá? Não estou querendo dizer que o que eu estou escrevendo aqui agora, essa função, representa essa do gráfico, mas pode ser
y é igual a 2x mais 4. Pode ser essa daqui, entendeu? Porque, ó, o meu a, ele é positivo. E repara que, como eu desenhei o b positivo, por isso eu coloquei um b positivo aqui. Bom, e no outro caso, pode ser assim, ó, y é igual a menos 2x mais 4. O meu b é positivo, então eu considerei o b positivo. E o meu a, ó, é negativo. Então isso quer dizer que se eu tenho a forma de como lei de formação dela e eu quero desenhar um gráfico, a primeira coisa, eu vou olhar para os coeficientes, né? O valor de b é o valor que ela vai interceptar o eixo y. E o sinal do a, cuidado, hein? O valor do a não é o valor que ela intercepta o eixo x. O sinal do a mostra se ela é crescente ou decrescente, se a inclinação é positiva ou se a inclinação é negativa. Então, é isso que a gente tem a respeito dos gráficos. Agora, a gente precisa treinar. E treinar seria resolver exercícios com as funções. Esses exercícios a gente vai treinar pegar uma função, uma lei de formação, e aí desenhá-la graficamente. Também olhar para um gráfico e dar a sua lei de formação. E também, essas partes, o tema de função, ele é muito usado na parte de indústria, na parte de você tentar prever algum tipo de situação econômica, algum tipo de decisão. Então, você vai ter um problema lá em português, de uma otimização, de uma questão de número de funcionários com valor, e etc. E você vai usar a função do primeiro grau para poder, como, digamos, um gestor, tomar uma decisão. Esses exercícios também aparecem bastante para a gente de aplicação. E agora nós vamos para as aplicações em exercícios.